Bom dia, neste dia 25 de outubro de 2020. Lembro-me do meu primeiro ano escolar, quando vi pela primeira vez a minha própria silhueta apenas da cabeça. Uma silhueta é um desenho que representa o perfil de uma pessoa ou objeto, de acordo com os contornos que sua sombra projeta. Foi assim. Logo no início daquele ano escolar, a minha professora fez algo que me impressionou muito. Certo dia, ela montou uma divisória temporária formando um canto pequeno e meio fechado da sala de aula. Em seguida, ela chamou individualmente a cada um da classe para entrar neste canto. Quando me chamou e entrei, vi na parede que ela tinha fixado uma grande folha de papel em branco com fita crepe. Entre este papel e um projetor, também havia um banco alto, onde ela me colocou para sentar. E recomendou-me a não olhar para o papel nem para o projetor. Pediu-me que não me mexesse. Enquanto o projetor jogava luz brilhante em direção à minha cabeça, ela desenhava os contornos da minha silhueta com uma caneta preta, de ponta grossa no papel. Quando terminou de retratar todas as nossas silhuetas, no próximo dia, ela nos mostrou cada uma delas. Ela nos pediu para identificar de quem era cada silhueta. Podíamos identificar facilmente de quem era a representação, menos a nossa própria. Nunca esqueci dessa experiência. Deus quer que procuremos saber todo o possível acerca do nosso Salvador. Por isso está escrito em João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quanto mais aprendemos, melhor o conhecemos. E assim entendemos a grande redenção que já recebemos. O amor de Deus, o perdão do pecado, mesmo que não merecemos. A vida eterna prometida a cada um que crê nele. E também como e por que confiar nele. Deus tem deixado para nós muitas silhuetas messiânicas, tanto nos livros da lei de Moisés, como nos salmos, nos livros proféticos e nos livros históricos. Quando uma silhueta é exposta à nossa vista, podemos estudar nitidamente os detalhes dos contornos de cada retrato. Tudo isto para poder melhor conhecer o Senhor Jesus Cristo, sua pessoa, e sua obra redentora. Hoje, na escola dominical, veremos uma dessas silhuetas. Que Deus abençoe. A serpente de bronze. Vamos abrir nossas Bíblias, em primeiro lugar, para o Evangelho de João, capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3. Quero ler apenas 3 versículos, começando com o versículo 13. João, capítulo 3, versículo 13. E nós lemos: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem
seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nestes 3 versículos, Jesus se referiu a si mesmo como tipificado na serpente de bronze mencionada em Números, capítulo 21. Vamos agora para Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, começando com o versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra do Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido pecado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Uma história muito interessante. Quando os 40 anos de peregrinação no deserto estavam findando, e depois que Deus deu uma grande vitória aos filhos de Israel sobre o rei Arade, o cananeu, saindo do Monte Or, o povo desanimou, mesmo indo para a terra prometida, pelo caminho do Mar Vermelho e precisando rodear a terra de Edom. A angústia de desânimo fez com que o povo, mais uma vez, pecasse contra o Senhor. Desta vez, acusando e reclamando que Deus não estava providenciando as necessidades da vida, isto é, pão e água. Lembra que lemos? Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Números 21, versículos 4 e 5. Esse desânimo do espírito trouxe descontentamento, que levou os filhos de Israel a falarem mal do Senhor. Um caso semelhante ocorreu quando os 10 espias desencorajaram os filhos de Israel 40 anos no passado. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28. E está assim, nós lemos: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é esse povo do que a nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Deuteronômio 1:28. O desânimo levou à incredulidade.
Nós, nos dias de hoje, devemos nos atentar para o pecado do desânimo, lembrando sempre que ele tem no meio de levar a um pecado maior, a um pecado pior. O pecado de Israel, que trouxe o castigo divino, foi o de falar contra Deus. E devemos estar alertas contra tal pecado nos dias de hoje. O pecado de falar mal do Senhor é realmente um pecado terrível aos seus olhos. É um pecado do qual a besta do Apocalipse será culpada no futuro, durante os 7 anos da tribulação. Nós lemos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitavam no céu. Que nós, como filhos de Deus, nunca sejamos culpados de tal pecado. Deus, então, mandou um castigo de serpentes ardentes aos filhos de Israel. Lembra, nós lemos versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Tendo sido picados pelas serpentes, eles foram envenenados e iriam morrer, pois a picada ardia e era mortal. Este castigo, por sua vez, fez com que Israel confessasse seu pecado. Deus frequentemente usa o castigo para fazer seus filhos, hoje, confessarem e abandonarem seus pecados. Lemos que o povo foi a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estes serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Versículo 7 de Números 21. Quando Israel confessou seu pecado, o Senhor trouxe a libertação para ela de seu castigo. E Deus ainda usa esse método para lidar com seus filhos nos dias de hoje. Quando confessamos e abandonamos nosso pecado, nosso Pai nos perdoa. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, atá-la numa haste e levantar bem alto para estar à vista de todo o povo. Assim foi feito. Foi providenciada uma serpente de bronze e levantada ao alto. Aconteceu assim: quando uma pessoa foi picada por uma serpente, olhasse para o símbolo da consequência do seu pecado, crendo em Deus, Deus o sarava do efeito da picada venenosa. Somos todos pecadores. Fomos picados e envenenados com o veneno ardentoso e mortal do pecado. O Messias é a nossa salvação. E quando nós olharmos para Jesus, crendo nele, como aquele que levou toda a nossa culpa do pecado sobre si, para a salvação da nossa alma, ele nos salva individualmente, dando-nos vida eterna. E somos libertos do efeito do pecado, a morte eterna. Lembra o que nós lemos no início? Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 14. Jesus também disse: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se alguém que está assistindo a este estudo bíblico hoje
e ainda não tem crido em Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça isto agora e seja salvo. A fé que trouxe cura aos filhos de Israel é descrita como contemplar a serpente de bronze, e a fé que traz salvação é olhar para Cristo crucificado. Como disse, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Compare com isso com o que o profeta Isaías escreveu. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Agora citei Isaías 45, versículo 22. Agora lembra, se alguém quer aceitar Cristo, é simples. É só falar com Deus, dizendo, eu sou pecador. Eu creio que Cristo morreu em meu lugar para me salvar. Oh, salva-me. Sabe? Ele te salva imediatamente. E você pode então dizer, obrigado, Senhor, pela salvação, perdão do pecado, vida eterna, que agora eu tenho em Cristo Jesus. Em nome de Cristo, te dou graças. Amém. É só isso. Ou em outras palavras, dizendo mais ou menos a mesma coisa. Você pode ser salvo. E depois, entre em contato comigo, se quiser. Né? Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio de gravar mais um estudo bíblico. Um estudo bíblico que podemos ver Cristo, o Salvador, Yeshua HaMashiach, através de uma silhueta provida no Velho Testamento. Pedimos, Pai, que ajuda-nos a crer. O Pai abençoa cada pessoa a ficar pensando e meditando na Tua palavra hoje. No nome de Yeshua, nós te louvamos. Amém. Obrigado.